A aula de hoje trata da análise da situação social e objetivos. Além disso, nós vamos abordar também a justificativa de um projeto, a elaboração da previsão de atividades, bem como a previsão dos recursos humanos necessários. Não podemos esquecer que o projeto possui algumas etapas. As etapas são interligadas, vamos rever algumas delas. Responsáveis e rede de parceiros, análises sociais, justificativa, objetivos e metas, métodos, técnicas e atividades, recursos humanos, materiais e equipamentos, recursos financeiros, modo de gestão do projeto, avaliação e cronograma. Essas etapas direcionam o encaminhamento do projeto e a sua execução. Isto é, o planejamento do projeto deve cumprir sequencialmente essas etapas. É claro que a dinâmica da realidade exige que possa haver uma ou outra que se intercalam ou ocorrem concomitantemente, mas no planejamento essas etapas devem ser pensadas sequencialmente. Análise da situação social, localidade e população-alvo. A análise social é composta de dois elementos principais. O primeiro deles é a análise da localidade, isto é, daquele território onde o projeto vai ser implementado. O segundo elemento é a análise sobre a população-alvo, a análise sobre as condições que a população está inserida, sobre o perfil da população e outras características que são importantes para a execução e o planejamento do projeto. Esses dois elementos, análise da localidade e análise sobre a população-alvo, compõem o conjunto da análise social importante para a elaboração do projeto e sua posterior execução. Vamos nos aprofundar agora num dos elementos, a análise sobre a localidade. Indicadores socioeconômicos e culturais. Uma primeira aproximação sobre a localidade é o conhecimento e o levantamento dos indicadores socioeconômicos e culturais. Esses indicadores são geralmente indicadores de renda, indicadores sobre a população economicamente ativa, indicadores quanto à forma de moradia, também as condições de infraestrutura daquela localidade, infraestrutura urbana, se é um projeto no meio urbano, ou infraestrutura no meio rural, se for o caso. Equipamentos, serviços sociais e de infraestrutura. Na análise da infraestrutura, é importante conhecer os equipamentos disponíveis à população. Equipamentos em termos de saúde, equipamentos escolares, equipamentos de transporte, a infraestrutura em termos de saneamento, a urbanização, entre outras. Também os serviços ligados a esses equipamentos, serviços de saúde disponíveis, serviços de assistência social, serviços de educação, outros projetos que já ocorrem e programas que já ocorrem naquela localidade. É muito importante conhecermos a dinâmica de serviços prestados, de projetos existentes, de equipamentos, ONGs atuando naquela localidade, bem como igrejas e o próprio Estado que atuam e fornecem programas, projetos, serviços à população residente naquela localidade. Condições de moradia. Uma análise muito importante se refere às condições de moradia da população. Isto é, essa moradia atende aos direitos da população com relação à habitação? Lembrando, assim como os outros direitos, o direito à habitação é dinâmico, se movimenta de acordo com a própria evolução no sentido da movimentação da sociedade. O direito à habitação deve ser pensado de acordo com as condições daquela sociedade daquela época. Se antes as condições de moradia poderiam ser mais precárias, bastando então um teto, hoje é uma exigência quanto ao direito de cidadania, as condições de saneamento, se for o caso do meio urbano, urbanização adequada, serviços prestados como transporte e recolhimento do lixo naquela localidade. Habitabilidade significa um conjunto de serviços e condições para uma moradia digna. Redes sociais.
As redes sociais são analisadas em termos da prestação de serviços e de programas e projetos existentes. Fazem o link, faz uma ligação com os próprios equipamentos e serviços. Rede social no sentido de como esses equipamentos e serviços se articulam. Vejam bem, quando nós analisamos equipamentos, serviços, programas e projetos disponíveis naquela localidade, nós estamos analisando cada um e o conjunto deles de forma a compor uma prestação de serviços para a comunidade. No entanto, quando nós analisamos a rede, é como esses programas, projetos, serviços e equipamentos se articulam, formando parcerias ou não. Isso é importante para que o próprio projeto que está sendo elaborado possa se inserir junto a determinados parceiros ou complementando ações desta rede. Um outro elemento da análise social, como nós havíamos dito, é a análise sobre a população-alvo. Vamos ver agora alguns aspectos com relação à análise sobre a população-alvo. Renda média. Importante conhecer sobre a população a renda per capita e a renda familiar. Isso compõe uma análise sobre as condições de vida. É uma das análises mais importantes sobre as condições de vida da população. Idade. Uma outra característica importante da população é a idade. Conhecermos quantas crianças de 0 a 6 anos, quantos adolescentes de 12 até 18, quantos jovens existem naquela comunidade, direcionam os projetos sociais para a gente também conhecer, aqueles que estão elaborando o projeto, conhecer carências e necessidades. Conhecemos a população e idade economicamente ativa e os níveis de emprego e desemprego em relação a elas. Também os idosos que requerem, que necessitam de serviços específicos para aquela faixa etária. É importante conhecer a faixa etária predominante naquela comunidade e a faixa etária mais vulnerável, crianças, idosos, que podem necessitar de uma rede de serviços mais adequada que o projeto pode se inserir. Número de mulheres e homens. O sexo feminino e masculino e também o gênero, mulheres, homens, homossexuais, são outros atributos da população de muita importância para a elaboração de projetos e também para a inserção de um projeto específico na rede de parceiros. Crianças e jovens. Especial atenção deve ser dada a essa faixa etária. Mesmo que o projeto social não tenha como população-alvo crianças e jovens, nós devemos lembrar, os elaboradores do projeto social devem lembrar que crianças e jovens têm prioridade absoluta na legislação. Então, de alguma forma, reconhecer quais são os serviços, quais são os equipamentos, o que está sendo ofertado para crianças e jovens, se articular com esses projetos é muito importante. Escolaridade. Reconhecer junto àquela localidade, junto àquela população-alvo, qual o nível, qual o grau de escolaridade da população, facilita, inclusive, o entrosamento e a prestação, a oferta dos serviços que vão ser encaminhados pelo projeto social. A escolaridade é vista, analisada em termos dos anos de estudo escolar formal, mas também da aquisição, da apreensão do conteúdo cultural naquela sociedade. O que queremos dizer? Que por escolaridade estão sendo analisados tanto o grau de anos em escola formal, mas também como que aquela população tem acesso ao patrimônio cultural. Procedência rural ou urbana. Uma outra característica importante sobre a população-alvo é a sua procedência. Se é uma população predominantemente urbana, tem uma trajetória cultural específica. Inclusive, com relação, os estudos comprovam, com relação à noção de direitos. Se é uma população predominantemente rural, há maior probabilidade de inibição com relação aos direitos, a noção sobre os direitos de cidadania. Isso modifica, inclusive, a possibilidade de participação qualitativa da população junto ao projeto social. Violência. Na análise sobre a população-alvo, é importante reconhecer e identificar a situação de violência que aquela população está inserida.
em localidades de precário atendimento aos direitos sociais, não raro as crianças, jovens, principalmente do sexo masculino, estão sujeitos a um alto nível de violência. Expressões de solidariedade. Mas também uma análise sobre o perfil, sobre a população-alvo, deve levar em conta as dinâmicas de solidariedade, a rede de solidariedade que perfaz laços de pertencimento, laços comunitários entre os moradores daquela comunidade, daquela localidade. Dois alertas são importantes com relação à análise social. Análise social, que vai balizar o encaminhamento da elaboração do projeto, uma análise social sobre a localidade e sobre a população-alvo, encaminha, se desdobra em todas as demais etapas do projeto social. Um alerta importante que eu gostaria de deixar bem firmado é o seguinte: indicadores gerais sobre a localidade são muito bem-vindos, mas é preciso conhecer de perto a especificidade da localidade e sobre a população-alvo. Além disso, uma outra questão de fundamental importância é que objeto da ação do projeto social é a situação social, isto é, a situação social a qual o projeto se dedica a intervir. Pode ser a situação de empobrecimento, pode ser a situação de baixo nível de escolaridade ou mesmo o analfabetismo, pode ser a situação do desemprego de longa duração. Então, propostas de geração de trabalho e renda, propostas de aquisição cultural, propostas de projeto que possam prestar serviços às pessoas com nível de empobrecimento acentuado. Essas situações são objeto da ação do projeto social. Mas nunca o objeto é a população-alvo. A população-alvo é sempre sujeito da ação, isto é, sujeito de direitos que aquele projeto vai assegurar, que estão garantidos na legislação e aquele projeto vai assegurar. Desta forma, situação social, empobrecimento, desemprego, entre outras, são o objeto da ação do projeto social. Mas população-alvo é sujeito de direito, sujeito participante daquele projeto. Vamos ver uma síntese dessa ideia. Entender os projetos sociais como parte das estratégias para assegurar o usufruto e o acesso aos direitos dos cidadãos, portanto, dos sujeitos de direitos. Você observou, projeto social compõe estratégias em toda a sociedade para assegurar direitos. Essa é a ideia principal. Por isso, a população-alvo, sujeito de direitos. Projeto social forma meio, estratégia de assegurar direitos que estão sendo negados, que estão sendo violados por outras formas e outras estratégias naquela localidade. A insuficiência, a fragilidade, ou mesmo a negação, violação de direitos, trazem situações de vulnerabilidade e de risco social. Essas situações, repito, é que são objeto da ação do projeto social. Situações de vulnerabilidade e risco social. Pobreza. A pobreza se caracteriza pela associação entre uma insuficiência de renda e precário atendimento de serviços públicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa sociedade em que há renda baixa por uma camada, por um grupo social, mas bons serviços públicos suficientes, a pobreza é menor. Numa sociedade em que associa ao baixo rendimento camadas então empobrecidas, junto a precários serviços públicos, a pobreza é maior. Por isso que quando nós analisamos a pobreza como situação de vulnerabilidade e também de risco social, nós devemos perceber tanto a renda da população, renda per capita, renda familiar e os serviços que são ofertados. A ausência ou insuficiência dos dois causa uma privação acentuada das condições, não só dignas de vida, mas das condições de sobrevivência.
A pobreza não significa apenas baixo consumo ou baixas aquisições materiais, mas também um rebaixamento do desenvolvimento das capacidades das pessoas, dos indivíduos e de suas famílias. A pobreza é uma das principais situações de vulnerabilidade e risco social, principalmente no Brasil, em que se estende para uma grande camada da população. Fragilidade ou rompimento de vínculos afetivos e de pertencimento social. Traz vulnerabilidade, acarreta risco social, o rompimento ou a fragilidade de vínculos familiares e comunitários. Quer dizer, idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, principalmente, que perdem o vínculo comunitário, a proteção comunitária e ou familiar, estão sujeitas à violência ou então à falta de atendimento das suas necessidades. Importante perceber naquela comunidade se há grupos sociais, faixas etárias, pessoas em situação de rompimento do vínculo ou mesmo de fragilidade desse vínculo, acarretando risco a essa pessoa, risco a esse grupo social. Ciclos de vida. A faixa etária de uma pessoa ou de grupos sociais não é em si situação de vulnerabilidade. Veja bem, não é porque é criança, é idoso, é adolescente que é vulnerável ou está em risco, mas passa a ser condição para a vulnerabilidade, para o risco, se essa criança, se esse adolescente, se essa pessoa idosa não tem provido as condições para atender suas necessidades específicas, as necessidades daquela faixa etária, que protege, então, aquela faixa etária, no sentido de que crianças e adolescentes necessitam de um atendimento especial para o seu desenvolvimento. E idosos necessitam de atendimentos e serviços especiais de acordo com a sua faixa etária, de acordo com o seu modo de inserção familiar e societário. Identidades estigmatizadas. É fator de vulnerabilidade ou mesmo de risco pessoas ou grupos sociais que sofrem estigmatização, preconceito devido à discriminação, devido à questão de gênero, mulher, homem, homossexual. Também devido à questão étnica, no Brasil principalmente negros e povos indígenas. Além disso, questões culturais, religiosas, podem provocar preconceitos e isso acarreta uma situação de vulnerabilidade ou mesmo risco social para aquele grupo, para aquela pessoa que é estigmatizada socialmente. Deficiência. Uma outra condição que em si mesmo não é de vulnerabilidade ou risco, que é a deficiência, desde que supridas as necessidades específicas daquela pessoa, passa a ser situação de vulnerabilidade e risco quando essas necessidades específicas acarretadas pela deficiência não são supridas, seja pela família e também pela sociedade, pelos serviços de saúde, educacionais, que atendam aquelas necessidades, aquelas especificidades da pessoa com deficiência. Inserção precarizada no mercado de trabalho ou desemprego. É situação de vulnerabilidade e pode acarretar risco social quando pessoas e grupos sociais se inserem de forma precarizada no mercado de trabalho. Isto é, estão inseridos sem a proteção formal legal, sem a carteira assinada, sem os direitos trabalhistas, ou então em ambientes de trabalho de muito risco, insalubres ou mesmo escravizantes. O desemprego é uma outra situação que acarreta vulnerabilidade e risco social, principalmente o desemprego de longa duração, que é caracterizado como desemprego a partir de 8 meses, já sem o acesso ao trabalho. O trabalho é um bem social, um trabalho, um direito de todo cidadão, quando não é garantido ou assegurado, traz vulnerabilidades e riscos importantes. Uso de substâncias psicoativas. Os usuários dessas substâncias necessitam de atendimento de serviços de saúde educacional, entre outros, especializados que possam diminuir a incidência da vulnerabilidade e do risco a si mesmo e mesmo para a comunidade.
A situação de risco pela violação de direitos se caracteriza principalmente pelos maus tratos. Maus tratos ao idoso, maus tratos à criança, adolescente, violência contra a mulher, violência sexual e exploração sexual ou no trabalho. Também a negligência às necessidades específicas, por exemplo, para a pessoa com deficiência, subhabitação, empobrecimento sem os serviços, o empobrecimento sem um atendimento, o desemprego sem um serviço adequado de reinserção ao trabalho numa sociedade salarial. Todas essas condições são condições de violação de direitos. Vamos ouvir um depoimento que esclarece a relação entre carência, discriminação e vulnerabilidade. Nós temos hoje na sociedade uma série de situações de vulnerabilidade e desigualdade, com diferentes públicos, a criança, o idoso, o portador de necessidade especial, o homossexual. Isso se caracteriza na sociedade uma questão de preconceito, de discriminação e muitas vezes falta de informação também. O que nós entendemos é que existe uma responsabilidade compartilhada e todo cidadão ele tem responsabilidade e é responsável também pelas escolhas que ele faz ou deixa de fazer na sociedade. Então a gente costuma trabalhar com aquela máxima, a frase de que a borboleta bate asas aqui e o reflexo disso vai ser entendido muito longe. Então essas situações elas estão interligadas. Muitas vezes a falta de acesso ao estudo, por exemplo, vai desencadear por exemplo, a dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E aí a gente tem uma situação que está desencadeando uma outra situação, E elas acabam se interligando numa rede, uma forma de rede mesmo. Na Criança Segura, por exemplo, nós trabalhamos com prevenção de acidentes com crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, caracteriza acidentes domésticos e de trânsito, o que parece ser uma causa bastante específica, Um público bem determinado, crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 14 anos. O tema é prevenção de acidentes, ou seja, a gente não aborda a questão de violência, negligência, são acidentes, lesões não intencionais. Então, parece um tema bastante específico, mas quando a gente começa a se aprofundar no assunto, a gente percebe que está interligado, por exemplo, com a informação, a falta de informação, a cultura da prevenção, que no Brasil muitas vezes as pessoas acabam remediando do que tratando na prevenção, o que acaba ficando muito mais caro, ou seja, a gente gasta muito mais dinheiro no tratamento lá médico, no final, depois que o acidente aconteceu, do que em ações educativas de prevenção. Então, isso acaba desencadeando uma série de situações. É o que pode ilustrar, por exemplo, essa questão da vulnerabilidade, da discriminação e das carências como um todo. Ao contrário do que nós estamos acostumados a pensar, não é a necessidade que traz vulnerabilidade e risco, mas sim carências e discriminação. Isto é, a necessidade é comum a todos. Todos nós necessitamos, por exemplo, de alimento e moradia. Mas a carência de alimentos, a carência socialmente produzida de moradia digna é que acarreta a vulnerabilidade e o risco. Da mesma forma, necessidades específicas de acordo com faixa etária, idoso, criança, adolescente, ou mesmo de trajetória cultural, como questões étnicas, isso é uma situação em si. Mas a discriminação pela trajetória cultural étnica, a discriminação pela faixa etária ou pelo gênero, isso sim acarreta vulnerabilidade e risco. Na tarefa analítica sobre a situação social, sobre as condições de vulnerabilidade e risco que podem estar sujeitadas àquela população, é importante os indicadores sociais. Auxilia muito conhecermos os indicadores locais, os indicadores mais gerais. Vamos ouvir uma definição sobre indicadores. Indicador social informa sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão processando-se na mesma. Os indicadores sociais são ferramentas que nos permitem aproximar analiticamente de uma realidade social, perceber o que está acontecendo e mudanças que estão por vir. Concepção e justificativa e a importância do projeto. Nessa etapa do planejamento do projeto, estão colocadas, serão argumentadas as razões que levam à elaboração e à execução de um projeto daquela forma. Definição dos objetivos e metas. Uma outra etapa da elaboração do projeto, do seu planejamento, é a definição dos seus objetivos. Os objetivos estão colados à análise social.
A partir da análise daquela localidade e sobre a população-alvo é que se definem os principais objetivos. As metas que serão alcançadas também são relativas às condições, aos indicadores sociais apresentados. Entre os objetivos, nós podemos separar os objetivos gerais e os objetivos específicos. Os objetivos gerais ou de impacto são aqueles que dão a ideia geral do que o projeto pretende alcançar. Os objetivos específicos são mais operacionais. Isto é, eles vão delinear as atividades, vão delinear as execuções que serão implementadas no próprio projeto. Metas. As metas quantificam os objetivos específicos. Isto é, se um dos objetivos específicos é diminuir a subnutrição junto àquela população-alvo, nas metas devem ser quantificadas. Quanto vai diminuir? E quantas pessoas, quantas crianças, por exemplo, serão atendidas? Vamos entender melhor o que significa planejar, elaborar uma meta. Meta é a previsão da quantidade do que se pretende realizar. Há metas para os objetivos gerais e específicos. Portanto, para cada objetivo específico, deve ser elaborada uma ou mais metas. Veja, da mesma forma que para os objetivos específicos, também para o objetivo geral, uma ou mais metas devem ser planejadas. Vamos ver um exemplo sobre a relação entre objetivos e metas. Objetivo geral: contribuir para a redução da malária. Meta: prevenção de 1.120.000 casos, redução do índice em 84%. Objetivo específico: eliminar focos de criação do mosquito. Meta: eliminação de 60 focos. Importante é essa relação estreita. Para cada objetivo, há uma ou mais metas. Para cada meta, existe a relação direta com um objetivo. Vamos ouvir um depoimento sobre a importância de se estabelecer metas num projeto social. A elaboração de um projeto social é um momento bastante importante, em que é importante, inclusive, a participação da equipe, né, um desenvolvimento aí compartilhado com toda a equipe da organização, para que todos tenham conhecimento e possam colaborar com o desenvolvimento desse projeto. Ele passa por algumas etapas, ele precisa ter um objetivo específico, né, alguns objetivos específicos e metas muito claras, inclusive com indicadores, para que elas possam depois ser avaliadas, se foram cumpridas, né, à risca, ou se alguma coisa saiu fora do planejado. Então, é um instrumento bastante importante para que toda a equipe possa recorrer a ele desde o começo e que o projeto não perca o foco de ação. Então, ele fica desenhado, fica planejado, existe um cronograma, existem atribuições às pessoas da equipe, né, diferentes funções, e deve-se trabalhar, então, em cima desse planejamento para que a gente possa atingir, né, o objetivo maior esperado. E esses indicadores são bastante importantes, estão sempre atrelados às metas, eles podem ser quantitativos ou qualitativos, né, e aí possibilita com que o trabalho possa ser mensurado lá no final. Observe como todas as etapas do projeto são interligadas. Nós temos na análise social a importância dos indicadores, indicadores como medidores daquela situação. As metas vão permitir que nós possamos checar o impacto, as mudanças que o projeto ocasionou naqueles indicadores. Sem as metas, a gente fica sem parâmetro de medidas. Métodos, técnicas, atividades e recursos humanos. No planejamento de um projeto, é importante delinearmos e esclarecermos quais atividades serão executadas. E as atividades que serão executadas chamam determinadas competências em termos de recursos humanos. Os recursos humanos, a equipe que vai executar o projeto, que vai executar cada uma das atividades, é muito, muito importante para que a execução seja realizada de acordo com o planejado. Mas não apenas realizada de acordo com o planejado, porque a própria equipe pode trazer, a partir das suas competências, dos seus saberes, novos enfoques que podem ser incorporados e aprimorados no projeto social. Veja, no exemplo anterior, um dos objetivos era a eliminação de focos de criação de mosquitos
Para esse objetivo, é necessário o desenvolvimento de determinadas atividades. E para cada atividade é necessário uma competência, um recurso humano que tenha um saber e uma habilidade para executá-la. Para isso, podem ser realizadas as seguintes atividades: boletins informativos, distribuição dos boletins, reunião com comunidade, execução da obra de drenagem. São atividades variadas e recursos humanos que também variam no sentido da sua competência. Planejamento, afinal, é um processo criativo. Para exemplificar o que estamos vendo até agora, vamos ver um episódio da série Plantão Médico. Bonjour. Bonjour. Jillian, ask him how long his son has had this cough. Papa, ça fait combien de temps que ton fils tousse? Ça fait quelques semaines. Il n'arrête pas de tousser. About 2 weeks. Do we have any erythromycin? Only amoxicillin and ampicillin. Pertussis? Tell him that his son is sick and we're gonna give him some medicine, try to make him feel better. Papa, on va donner des médicaments à ton fils pour 7 août. Ça devrait l'aider à se sentir mieux. Merci, madame. Charles, Ouais? peux-tu les amener à la clinique? Je viendrai commencer une perf dans quelques minutes. Monsieur? Oui, viens avec moi. Bonjour. N'est pas mon piscine? Sounds close. Yeah, a mile, maybe 2. Pertussis. We don't have anything stronger than amoxicillin. Can you tell that boy's father we could save him? Can. Whooping cough's gonna eat that amoxicillin for lunch. He's gonna die. Die from a disease that we could wipe out with a $10 course of erythromycin. We vaccinated 200 children today. When was the last time you saved 200 lives in one afternoon, huh? Nós podemos ver um dos médicos preso ou mais atrelado a um planejamento anterior, aos recursos já existentes e meio sem saber o que fazer diante do imprevisto. Um outro médico mostrando a importância de, mesmo que o que foi planejado, uma previsão não esteja sendo cumprida, improvisar criativamente para atender e alcançar objetivos imediatos e necessários. Por isso que dissemos que o planejamento é um processo criativo, porque por mais que esteja previsto, por mais que todas as etapas estejam elaboradas, a dinâmica da realidade impõe outras necessidades e impõe uma flexibilidade aos planejadores e executores de um projeto social. Para a aula de hoje, gostaria de sugerir a visita ao sítio www.ibge.gov.br. Nas páginas do sítio do IBGE, você encontra os indicadores que nós trabalhamos nessa aula, principalmente os indicadores para análise de localidades e perfil da população.